Hoje eu vou caminhar do versículo 14 em diante, então Filipenses capítulo 4, a partir do verso 14. Mas, para retomar o raciocínio, eu vou voltar à leitura a partir do versículo 10, ok? Filipenses 4, a partir do versículo 10, diz: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente, e sou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram, elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Até aqui, por enquanto. Irmãos, como eu comentei, aqui ele trata de dois assuntos muito relevantes ao mesmo tempo. A questão do contentamento, que nós abordamos na semana passada, e a generosidade. E eu quero nesta noite abordar de uma forma um pouco mais profunda essa questão de dízimos e de ofertas. Porque é um tema muito debatido, mas ao mesmo tempo é um tema muito mal compreendido em muitas vertentes. Há igrejas onde não se toca nesse assunto porque pode ser constrangedor, e é um ponto, mas existem outras igrejas que abordam de uma forma errada e muitas vezes têm a intenção de sugar das ovelhas os recursos, e por isso existem tantos ministros mal intencionados, pastores que não têm interesse de ensinar as ovelhas, mas sim de sugar e de se aproveitar delas. E esta igreja, como preocupada com o ensino e a exposição das Escrituras, julga necessário se atentar um pouco mais, porque o texto aborda a questão das ofertas. Antes de entrarmos propriamente no que Paulo escreveu aqui aos Filipenses, vale muito a pena voltar um pouco e analisar e pensar o que a Bíblia fala a respeito dos dízimos e das ofertas. Há muitas pessoas que dizem, olha, a Bíblia, nós vivemos na época da graça e a igreja não é obrigada a dar o dízimo, porque o dízimo pertence à lei mosaica. É algo antigo, lá do Antigo Testamento, que ficou para trás. Mas quando nós olhamos para todo o Antigo Testamento, nós descobrimos que ofertas e dízimos não começaram, não têm a sua origem na lei de Moisés. Quando nós lemos o livro de Gênesis, por exemplo, nós descobrimos que antes da lei já havia ofertas ao Senhor e já havia dízimos ao Senhor. No que diz respeito, por exemplo, às ofertas, nós temos o exemplo de Caim e Abel. Caim era um lavrador e apresentou as primícias do seu trabalho ao Senhor, e Abel, um pastor de ovelhas, apresentou as primícias de suas ovelhas. Noé, quando saiu da arca, também apresentou sacrifícios ao Senhor. Jó, que é da época dos patriarcas, também apresenta ofertas ao Senhor. Nós temos exemplos de uma forma de adoração ao Deus Yahvé, com ofertas tanto de animais como de cereais ou dos frutos da terra antes do Antigo Testamento. E os dízimos, pastor, como isso fica? Quando nós observamos, por exemplo, Gênesis, irmãos, o sermão de hoje pode até parecer um estudo, mas vai ser necessário para toda a compreensão do que nós vamos depois observar na carta e para a vida da nossa igreja, para o dia a dia e os restantes
e o restante dos nossos cultos que prestamos ao Senhor Deus. Em relação aos dízimos, se nós observarmos Gênesis capítulo 14, a partir do 18, nós temos o encontro de Abrão com Melquisedeque. Este homem, Melquisedeque, ele era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. E quando Abrão volta de suas batalhas, volta vitorioso de suas guerras, diz que Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Um exemplo, então, de alguém concedendo a oferta do dízimo ao Senhor antes da lei. Não é o único exemplo que nós temos. Jó fez a mesma coisa. Jó, neto de Abraão, também em Gênesis 28, 20, fez um voto com o Senhor, e se Yahvé o acompanhasse e fosse bem sucedido, diz o 22, e tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Então, nós aprendemos aqui que antes da lei mosaica, antes da imposição, as ofertas já existiam e o dízimo também já existia. Mas, espera aí, pastor, esses homens fizeram por obrigação? Jacó entregou por obrigação? Abrão entregou por obrigação? Não, não foi por obrigação, porque não havia lei, não havia o peso, não existia uma exigência, não existia uma força de lei para que eles fizessem isso. Eles entregaram de forma espontânea, eles entregaram o dízimo de forma livre, como fruto de sua felicidade, como resultado de algo que estava em seu coração. E e eu já vou adiantar, são nesses moldes que hoje a igreja do Novo Testamento, nós, século 21, entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas, de forma espontânea e de forma livre. Essa forma, meus irmãos, era a forma comum de adoração a Yahvé de seus adoradores. Quando os hebreus adoravam ao Deus de Israel, eles entregavam 10% de suas produções. Era a forma comum de ser feito, desde muito tempo atrás. Notem, é isso que eu estou querendo dizer, e que fique muito claro, o dízimo não pertence como origem à lei mosaica. Ela vai aparecer, mas a sua origem não está lá. Quando vem a lei mosaica, quando Deus envia a lei e Moisés registra essas leis, a forma de adoração através das ofertas e através do dízimo é regulamentado. O que já existia antes passa a fazer de forma sistematizada a lei de Moisés. O que já existia, então, o que antes era voluntário, o que antes era livre, agora faz parte do sistema religioso dos judeus. Antes, não havia templo para ser mantido, mas esse dízimo agora vai fazer parte porque existe um sistema a ser mantido. Que sustento? Que sistema? Por exemplo, o templo. O templo dava muito custo, muitos gastos. Esses dízimos e ofertas não serviam apenas para o templo, mas também serviam para o sustento dos levitas, que não cultivavam a terra, não tinham posses e nem terrenos. Eles viviam única e exclusivamente para o ministério e eram sustentados pelo dízimo e pelas ofertas do povo. Além do sistema religioso, também havia a parte social do Antigo Testamento. Essas ofertas eram utilizadas para o auxílio dos pobres, das viúvas, dos estrangeiros e dos órfãos, pessoas necessitadas. E de onde vinham esses recursos? Dos dízimos e das ofertas. Mas e no Novo Testamento? Como isso invade o Novo Testamento? Como isso vem até nós, como igreja de Cristo? É verdade, e sendo muito honesto, que nós não temos nas cartas paulinas ou nos evangelhos uma ordem, uma obrigação, como um peso de lei para a entrega dos dízimos. Igual temos no Antigo Testamento, nós não temos no Novo. Isso é verdade. Mas a grande questão é a seguinte: os primeiros cristãos, os primeiros a se converterem a Cristo, eram judeus. E a forma de adoração que eles trouxeram do Antigo Testamento para o Novo Testamento também era a forma de dizimar ao Senhor. Eles adoravam entregando seus bens, e isso foi aos poucos normatizando, se tornando normal nas igrejas do primeiro século, ok? No que diz respeito aos crentes primitivos, às igrejas primitivas.
Por que nós sabemos disso? Se o irmão tem acompanhado, e aliás, nós já terminamos com a graça de Deus, os estudos de Atos aqui de quarta-feira à noite, se o irmão veio, o irmão está lembrado de que quando os judeus se convertiam a Jesus Cristo, eles não abandonavam de imediato suas práticas judaicas. Não abandonavam. Eles abandonavam sim de imediato o sacrifício, porque o sacrifício de Cristo já havia sido suficiente. Mas as demais tradições e as demais práticas de devoção, eles mantinham. Nós lemos em Atos, por exemplo, que os discípulos se reuniam no templo para orar 3 vezes por dia. Era uma prática judaica. Eles não abandonaram, por exemplo, os votos. Nós lemos que pelo menos por 2 vezes, Paulo faz um voto de nazireu. Por vezes, eles não abandonaram as questões de dietas alimentares. E por que nós deveríamos pensar que eles abandonaram o dízimo como forma de adoração? Não abandonaram, eles mantiveram isso. Podia-se esperar uma correção feita por Cristo, uma correção feita pelos discípulos, mas não houve isso. Houve uma correção, por exemplo, no que diz respeito ao alimento. Quando aquele lençol desce dos céus com um monte de animais impuros e Deus fala, mata e come. E Pedro fala, não vou comer. Naquele momento se entende que Deus estava purificando todos os animais. Houve uma correção na dieta, nas questões dietéticas do povo, mas nunca houve uma correção no que diz respeito às ofertas. Irmãos, o dízimo é o desenvolvimento natural de uma prática que vem do judaísmo, da religiosidade dos hebreus do Antigo Testamento e entra na igreja, se desenvolve na igreja. Tanto que nós vamos observar no ministério dos discípulos que o próprio Senhor Jesus Cristo começou a incutir a ideia e a ensinar que os ministros deveriam viver dos frutos do Evangelho. Não precisa abrir, mas Mateus 10, a partir do 9, diz o seguinte, aqui são palavras de Jesus. Mateus 10, a partir do 9. Não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Queridos, Jesus estava enviando os discípulos em uma missão, em um serviço. Eles iriam trabalhar. E logicamente, trabalhando, qual que seria o sustento? De onde viria essa arrecadação? Qual que seria o salário deles? O salário viria através dos novos discípulos que eles formariam. Aqui, Jesus já está mostrando que pessoas que se dedicam ao Evangelho devem ser sustentados pelo restante da congregação. E a mesma ideia vai ser desenvolvida no apóstolo Paulo. Se nós observarmos, por exemplo, o texto que está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 17 e 18. Aqui Paulo vai citar Deuteronômio 25, 4. 1 Timóteo 5, de 17 e 18 diz o seguinte: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra. Dependendo da versão, vai dizer dobrados honorários. Especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz, não amordace o boi enquanto este está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Quando aqui o apóstolo cita Deuteronômio 25, 25, ele não diz, o texto de Deuteronômio não está pensando no boi. O resultado final era o trabalhador, mas de fato até mesmo o animal era beneficiado. Na prática, o boi que moía o cereal podia participar, se alimentando do cereal que ele mesmo moía. Era o salário do animal. Por isso que Deuteronômio diz, não amordace o boi, deixa o boi comer, porque é o salário dele, ele está trabalhando. Só que essas palavras tinham seu resultado final, não o animal,
mas o trabalhador que trabalha na obra do Senhor. Ora, mas de onde viria esse sustento dos discípulos? De onde viria esse sustento dos presbíteros, dos pastores que se dedicam de tempo integral à obra do Senhor? Viria, logicamente, dos dízimos e das ofertas, que já existiam no Novo Testamento. E quando nós pensamos, irmãos, na nossa igreja hoje, século 21, a realidade que nós vivemos aqui, as nossas ofertas, elas não são simplesmente para o sustento de um pastor que se dedica de tempo integral, mas a igreja hoje em dia tem outros gastos, tem outras demandas, não é? Muita coisa que nessa época aqui não existia, na época, digo, de Paulo. Por exemplo, hoje nós temos a manutenção desse prédio, desse edifício, nós temos conta de água, luz, internet, taxas da prefeitura. É verdade, a igreja não paga imposto, mas o que paga de taxa, a taxa chega aí, não é? É verdade. Contador, a nossa denominação também, nós mandamos o dízimo para a nossa denominação presbiteriana do Brasil. Nós precisamos muitas vezes de melhorias, seja um novo data show, e aqui são as realidades da nossa igreja, né? Seja um data show, seja o forro do nosso edifício, seja o som, computador, impressora, pintura. Meus irmãos, de onde vêm esses recursos? Para suprir todas essas necessidades? Dízimos e ofertas, para que o reino de Deus seja comunicado e expressado e o evangelho seja divulgado da melhor forma possível. Com base em todo esse contexto histórico que eu dei e bíblico, agora nós vamos voltar para o texto de Filipenses. Quando nós lemos o que Paulo escreveu aos Filipenses, nós precisamos ter algumas compreensões a respeito da oferta. Paulo nos dá orientações e nós precisamos ter, aqui eu quero destacar 3 compreensões a respeito da oferta e do nosso dízimo. Em primeiro lugar, meus irmãos, ofertar é fazer o bem. Versículo 14, ofertar é fazer o bem. Diz o texto: vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. E como que essa igreja fez o bem participando? Contribuindo. Quando nós fazemos a nossa contribuição, nós estamos fazendo o bem porque nós beneficiamos a obra de Deus. Nós beneficiamos não a obra como sistema, mas também o próximo. Porque muitos dos nossos recursos auxiliam e socorrem até mesmo desconhecidos. Há momentos em que um irmão ou outro do nosso hall precisa ser socorrido. E nós, na medida do possível, socorremos. Mas os recursos também são enviados para a nossa denominação e o Supremo e as áreas responsáveis para isso administram esses recursos para auxílio de missionários, implantação de novas igrejas, evangelização, obras que são realizadas dentro do Brasil e fora do Brasil. Os recursos que nós levantamos, irmãos, às vezes vai parar lá do outro lado do mundo, no meio do mato, que o irmão nem imagina que o seu dinheirinho vai investir lá longe. Por isso é fazer o bem, nós socorremos o necessitado. Muito se fala sobre obra social, importantíssimo. Mas quando nós ofertamos, nós estamos olhando para o próximo, nós fazemos o bem. Provérbios 19, 17 diz: quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e Ele o recompensará. Logicamente, aqui Provérbios não é uma promessa, mas Deus está olhando ou melhor dizendo, a pessoa que escreveu isso está observando o que mais acontece. Em via de regra, quando uma pessoa ajuda, socorre, auxilia o pobre, ele é ajudado, porque ele é abençoado pelo Senhor. Nós temos a péssima mania de ficar esperando do Estado, para que o Estado socorra o necessitado. Irmãos, nós precisamos socorrer os necessitados, e principalmente os necessitados da nossa família. Em segundo lugar, os necessitados da nossa família da fé. E em terceiro lugar, outros necessitados. Por isso nós fazemos o bem quando participamos com as nossas ofertas, porque beneficiamos e honramos a Deus fazendo dessa forma.
Nossas ofertas socorrem pessoas e isso traz honra ao Senhor. Nós somos abençoados com isso porque nós utilizamos da nossa fartura para abençoar quem muitas vezes está na miséria. Irmãos nossos. 2 Coríntios 10, 13 diz o seguinte: nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês, então haverá igualdade. Hoje nós podemos socorrer pessoas, vamos socorrer, mas saibam também, meus irmãos, que essa igreja também é socorrida. Essa igreja ainda é socorrida pelo nosso presbitério, essa igreja ainda é auxiliada por irmãos que nem membros são, mas que têm contribuído fielmente para que a obra do Senhor aqui seja executada. Uma segunda compreensão que nós precisamos ter, que aparece no versículo 17. Ofertar nos traz bênçãos, mais bênçãos de Deus. Nós já somos abençoados por Deus, mas quando nós ofertamos, nós recebemos mais bênçãos ainda. Isso é, o ofertante é beneficiado, o ofertante é abençoado. E aqui nós temos Paulo elogiando os filipenses e os tessalonicenses pela ajuda que eles enviaram para Paulo. De forma sistemática, eles se associaram com Paulo. Eles enviavam recurso, eles entravam com recurso, Paulo entrava com a mão de obra, tudo isso para o Evangelho, para a expansão do reino de Deus. E Paulo agradece, mas a intenção de Paulo agradecer não era para pedir mais dinheiro, mas Paulo agradece para que isso fosse creditado cada vez mais na conta deles. O que isso significa? A NVT, a versão NVT, traduz da seguinte forma: pelo contrário, desejo que sejam recompensados por sua bondade. Deus vai recompensar a sua bondade. Deus vai recompensar a sua generosidade. Os atos desses irmãos somariam créditos, isso é, somariam bênçãos espirituais e bênçãos materiais também. Isso significa que Deus, ao ver a bondade da igreja, Deus, ao ver a generosidade dessa igreja, iria retribuir com bênçãos materiais para que essa comunidade possa ser cada vez mais generosa. 2 Coríntios 9, 6 diz: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Queridos, aqui Paulo está falando de ofertas. Quem semeia pouco, será pouco abençoado. Quem semeia muito, será muito abençoado. Parece papo de igreja da prosperidade. Não, mas é o que eu disse no início, quando nós tratamos de forma honesta a palavra do Senhor, nós aprendemos o que de fato Deus tem de suas bênçãos para nós. Deus nos abençoa materialmente quando nós somos generosos, meus irmãos. Eu conheço muitos dizimistas, pessoas que recebem mensalmente muito pouco, mas são dizimistas fiéis. Nunca vi faltar. Deus sustenta, Deus mantém. Isso é incrível. Provérbios 11, 25 diz: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Irmãos, Deus está abençoando o generoso. Deus sempre abençoou e Ele vai continuar abençoando. O 9:11 diz o seguinte: vocês serão enriquecidos, e aqui de forma espiritual e material. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. É esse processo que eu estou mencionando, é esse processo que a palavra de Deus nos ensina. Quando nós somos generosos, Deus vem com generosidade. E parece até um contrassenso: pastor, se eu ofertar vai faltar, se eu dizimar vai faltar. Faça uma prova, cumpra com a palavra, faça uma prova de fé,
Deus vai suprir as suas necessidades. Em terceiro lugar, uma terceira compreensão que nós precisamos ter é que ofertar é um ato de adoração ao Senhor. Eu cheguei aqui em janeiro e desde então, em todos os momentos de ofertório, eu gosto muito, meus irmãos, de caminhar por aqui. A nossa oferta, o nosso dízimo é um ato de adoração. Você não está comprando Deus, você não está constrangendo Deus, mas é o resultado também de um coração generoso, é o resultado também de um coração satisfeito por todas as bênçãos que Deus tem derramado. O versículo 18, parte B, diz isso: estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício agradável a Deus. Paulo havia recebido um donativo, havia recebido uma oferta ministerial, Paulo recebeu. Paulo consumiu aqueles recursos, mas mesmo assim, o destino final era o próprio Deus, uma oferta com aroma suave, um cheiro agradável ao nosso Senhor Deus. Hoje em dia nós não utilizamos de ovelhas, bois, nós temos o dinheiro. E é da mesma forma que era utilizado nessa época, utilizamos hoje em dia. Irmãos, nós precisamos abrir os nossos corações ao Senhor e realmente fazer prova do Senhor. Porque quando nós entregamos as nossas ofertas, os nossos dízimos, saibam que também nós estamos participando da graça e da misericórdia de Deus. Por que eu digo isso? Eu digo isso baseado em 2 Coríntios 8, versículo 1 e 2. E lá, Paulo vai nos ensinar que participar da contribuição é graça, é bondade de Deus. Sabe por quê? Porque Deus poderia muito bem fazer toda a obra sem você. Deus poderia fazer a grande obra de resgatar pecadores sem te envolver. Só que o levar da mensagem que transforma corações, você pode participar. Talvez você não tenha o chamado ministerial, mas você tem o chamado para contribuir e sustentar os que são enviados e levantados para isso. Por isso que contribuição é um privilégio, é uma honra, pelo menos assim deveria ser em nossos corações. Ofertar é um exercício espiritual, é algo espiritual, é um exercício, é uma adoração, é um resultado de um coração satisfeito e grato no Senhor Jesus Cristo. E agora, eu quero responder algumas perguntas que ninguém fez agora, mas talvez esteja lá no fundo da cabeça, Pastor, se eu não dizimar, eu estou em pecado? Resposta: depende. Depende porque, como eu comentei, nós não temos uma ordem para a igreja dizimar. Eu diria porque nós hoje ofertamos espontaneamente, livremente, igual Melquisedeque, igual Abraão, igual Jacó. E a nossa oferta e o nosso dízimo é resultado de confiança no Senhor. Agora, se o irmão não está dizimando porque este mês perdeu o emprego, veio uma doença que consumiu todos os recursos, não tem de onde tirar, pastor, não tem o que fazer, eu quero contribuir, mas eu estou zerado, esse mês foi terrível, aconteceu algo horroroso na minha família. Eu entendo particularmente que o irmão não peca, mas se o irmão não tem contribuído, tendo a oportunidade, mas tem faltado, tem falhado, talvez por incredulidade, será que Deus vai me suprir mesmo? Se o irmão não tem contribuído por ganância, por egoísmo, por apego ao dinheiro, aí então sim é pecado. Mas notem aqui, não é pecado por não depositar a sua oferta, não é pecado por não dar o seu dízimo, mas isso é pecado pelo resultado de algo que já está no seu coração.
O não dar a sua oferta, o não dar o seu dízimo, é meramente o fruto, o resultado da incredulidade ou da cobiça que já existe em seu coração. Nesse aspecto, então, é pecado. Segunda pergunta que não me fizeram, mas talvez possa surgir. Pastor, tem que ser 10%? Resposta, não tem que ser 10%. Observem 1 Coríntios 16, 2 e 2 Coríntios 8, 7. Diz o seguinte: no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda. Olha só que interessante. Uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coleta quando eu chegar. E agora o 8:7. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Olha aqui a espontaneidade. Você determinou isso em seu coração? Não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Essa é a regra. Logicamente que o dízimo, os famosos 10%, se tornou um padrão, se tornou uma referência. Mas não se apegue a esse valor mágico de 10%. Claro que não. Se a sua oferta for constante, generosa e proporcional à sua renda, está dentro. Os 10% não é um número mágico. Então pode vir uma outra pergunta. Pastor, eu posso dar mais? Claro que pode. Já respondeu, né? Pode. Isso entra na parte da generosidade, não é? Generosidade. Os filipenses, de acordo com 2 Coríntios 8, 2, deu mais do que podia. Diz o texto, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e além do que podiam. É como quem diz, eles deram a oferta regular e mais. Obrigados? Não, de livre vontade, espontaneidade, felizes. Se o coração está feliz, faça. Se está pesaroso, não faça. O que você determinou no seu coração? Qual é o valor que você vai entregar feliz da vida? Há quem diga que existe alguns empresários que não entregam 10%. Eles entregam 90%. E são tão ricos que ficam com os 10%. E os 10% é suficiente. Não se limite a 10%. Quarta pergunta e última. Pastor, se é de acordo com a renda, e eu trabalho no comércio, com vendas, e por vezes a minha renda, ela varia, né? Sobe, desce, eu tenho clientes, às vezes falta clientes, e eu tenho que determinar de acordo com a minha renda e algo que satisfaça o meu coração e me dê paz. Eu posso dar menos de 10%? Eu posso dar 8%? Eu posso dar 6%? Pastor, eu não tenho como dar 10%. Eu posso dar menos? Deus vai aceitar? Eu quero participar, mas eu não consigo. Pode. Claro que pode. Pode. Sabe, eu acho interessante, porque algumas pessoas, por não conseguir dar os 10, tendo os 10 como número mágico, não dá nada. Não participa da oferta. Então, assim, a gente acaba caindo num outro erro. Ou é 10, ou não é nada? Não. É de acordo com a sua renda, de acordo com o que Deus estabeleceu no seu coração. Se neste mês o irmão conseguiu dar certinho a sua oferta, amém. Se no outro mês Deus deu o dobro, oferte o dobro. Se no outro mês variou e está muito ruinzinho, diminui. Irmãos, é o seu ato de louvor. É entre você e Deus. Se você está feliz em seu coração, com um valor outro, faça, mas não se esqueça da generosidade. E não é por causa de 10% que o irmão vai deixar de dar. Pode dar menos? Dê, é de coração, Deus vai aceitar. Não esquenta a cabeça. Nicodemos dá um exemplo bastante interessante dos Estados Unidos e na Europa. Nos Estados Unidos, até então, a inflação era bem baixa, né? Então a igreja faz o orçamento anual e distribui o valor para as famílias de acordo com o sustento de cada um. E lá eles não entregam em muitas igrejas o dízimo picadinho todo mês. Muitas vezes a família dá tudo de uma vez. É uma forma.
O segundo exemplo que o Nicodemos dá, eu achei bastante interessante, são as igrejas da Europa. Todo mundo é rico. Então, sabe o que eles fazem? Eles não dão 10%, eles dão 5%. Sabe por quê? Porque se todo mundo entregar 10%, eles não têm o que fazer com o dinheiro. Não tem onde investir, não tem necessidade. Já tem um monte de missionário, o prédio já está todo perfeito, não tem onde investir. Então eles fazem 5%. Deus aceita no formato dos Estados Unidos? Sim. Deus aceita no formato europeu? Sim. É isso que eu estou dizendo, nós não precisamos nos fixar em uma única forma. O importante é contribuir generosamente como um ato de adoração ao nosso Deus. Primeiro, ao ofertar é fazer o bem. 2, ofertar nos traz bênçãos de Deus. 3, ofertar é um ato de adoração ao Senhor.